Bom, vamos ver. Tá gravando. Tá gravando. Então, É isso? conta um pouco da tua história. Obrigada. Conta um pouco da tua história, Tá o bom, que te trouxe pra cá. Não, tá legal. Com licença. Toda. Acho que se fechar, fica melhor. Não, tá ótimo aqui. Quer que eu segure? Pode falar. Eu Não. sou Samuel Gonçalves, tenho 28 anos, sou atleta da vela. E eu comecei na vela, no esporte da vela, no ano 2001, através de um projeto social. Eu era aluno de escola pública, onde o projeto social só abrange as escolas públicas. E todo início de semestre, os professores vão nas escolas e fazem uma palestra. Para mim foi uma surpresa conhecer um barco à vela, porque para mim o mar era só a praia e pescar de vez em quando. Então, um barco à vela eu nunca tinha visto e nunca tinha ouvido falar. E fui fazer uma aula experimental, me interessei e foi amor e paixão à primeira vista. Você subir num barco, ser levado pelo vento, ter contato direto com a natureza, foi uma experiência totalmente nova. Foi um mundo novo que se abriu para mim no ano 2001. E eu estudava de manhã na escola pública e à tarde eu vinha para o projeto. Eram 2 dias de aula no projeto, só que eu gostei tanto que eu vinha todos os dias da semana. E sempre ajudava o professor e no final da aula sobrava um barquinho e eu ia velejar. Então eu comecei a velejar todos os dias, não só 2, mas todos os dias da semana, para você ver como me apaixonei, como estava interessado em velejar. E 2 meses depois que eu comecei no projeto social, meu pai veio a falecer e a gente começou a ter dificuldade financeira em casa, só que a minha mãe viu no projeto social um lugar onde ela podia confiar os seus filhos, pudesse deixar seus filhos para que ela pudesse trabalhar tranquilamente, e porque ela teve que trabalhar dobrado para conseguir manter a casa. E eu me lembro que chegou uma época que a gente não passou fome, mas eu me lembro que tinha pouca comida em casa, mas eu nunca senti fome porque na escola pública tem alimentação e no projeto Grael tinha um lanche vindo da prefeitura. Então quando eu chegava em casa, muito tempo, eu me lembro que tinha arroz com ovo, miojo, mas para mim era suficiente. Então não sentia essa dificuldade, esse período da minha vida passou muito fácil, porque eu tinha o apoio da escola pública, do projeto social, então em casa, não sentia essa diferença. Me lembro que um dia no projeto eu comi um cacho de banana inteiro. Eu acho que hoje, com 28 anos, eu acho impossível comer um cacho de banana, então eu acho que eu estava com muita fome naquele dia. Mas a fome foi suprida, então hoje, parando e olhando para trás, foi fundamental ter estudado numa escola pública, participado do projeto social, principalmente para a minha criação, formação do meu caráter, onde os professores me deram um acolhimento como eu tinha perdido meu pai, então eles supriram essa necessidade que eu tinha afetiva do meu pai, então os professores, eu me apeguei muito aos professores, e esse foi o início da minha história na vela. E quer fazer umas perguntas? Quero. Você tem uma história que ficou marcada na sua vida? Você outro dia estava contando do dia que você ainda no projeto foi para a África do Sul e você ficou completamente sem comunicação no meio do oceano. Você podia contar um pouco para as meninas dessa história? Sim, isso foi em 2011. Mas antes posso contar aquela que você pediu quando eu entrei no projeto, só os alunos, o projeto só abrangia de 7 a 13 anos, a 14 anos. E eu tinha 13 na época, então eles deixaram fazer, meu irmão já tinha feito 15, não pôde entrar. E quando eu fiz, no ano seguinte, quando eu tinha que sair do projeto, eu estava tão apaixonado, depois de 2 semestres no projeto, que eu e outros alunos, a gente não queria sair do projeto. A gente queria continuar velejando. Imagina, você chega, mostra uma coisa totalmente diferente, um mundo, um universo novo para uma criança, um barco à vela, e depois de 1 ano você tira dela. Então, a própria administração do projeto queria continuar, estender o curso, mas eles não tinham não tinham maneira de estender o curso. Mas pela pressão minha e de alguns amigos, eles criaram um novo curso que inventaram, que só teve a nossa turma, só para ganhar tempo. Então teve um avançado de competição 1 e 2, e só teve a nossa turma, porque eles não queriam também perder esses alunos que estavam com fome de vela, com fome de continuar no projeto. E logo depois eles conseguiram um patrocínio, conseguiram um verbo e compraram novos barcos maiores, onde puderam abranger até 18 anos alunos. E não só a nossa turma, mas outras pessoas foram beneficiadas por essa força de vontade que a gente deu um empurrãozinho a mais
nos professores que queriam continuar a ensinar a vela, mas não só a vela, porque a vela só era um caminho para você ensinar educação, para você dar carinho, você dar um conselho, porque muitas vezes a criança chega aqui não querendo aprender a velejar, mas porque o pai não quer ele em casa, ou então só você dar um abraço na criança já ganha o dia, ela não precisa nem aprender a velejar. O velejar só é uma desculpa para a criança estar aqui e um caminho para ela fazer amizades novas, ter novos conhecimentos, aprender a lidar com a natureza. E em 2011 a história que eu não era mais aluno do Projeto Grael, já velejava fora do projeto em outros clubes, e o projeto foi convidado a participar de uma competição que sai da África do Sul, na cidade de Cape Town, e chega no Rio de Janeiro. Uma competição com mais de 40 anos de história, onde a organização da África do Sul ia ter um barco só de alunos de um projeto social de vela lá da África. Então, quando eles vieram acertar as coisas com o Clube do Brasil, eles convidaram o Projeto Grael, sabiam que tinha um projeto aqui no Rio, e só que o projeto não tinha essa iniciação à competição. Então, não tinha como formar só uma tripulação, além do custo ser alto de mandar uma tripulação, 7 pessoas, mais um barco para a África e voltar, não tinha essa mão de obra qualificada, os alunos não sabiam competir, eles sabiam velejar. E então escolheram eu mais 3 alunos que já tinham uma experiência fora do projeto para formar uma tripulação na África do Sul. E a tripulação foi mista, só eu sabia falar inglês, porque lá atrás, quando eu comecei na escola, comecei a velejar e participar de competições fora do projeto, eu vi que nos clubes sempre tinha um pessoal falando a língua enrolada, que era o inglês. E eu não entendia nada. E eu falei, pô, toda competição que eu vou tem alguém falando inglês. Então eu tenho que aprender a me comunicar, nem que seja o básico, porque se eu quero continuar velejando, eu tenho que saber falar o idioma deles. Então, na escola técnica, quando eu fiz o 2º grau técnico, na Escola Técnica Estadual Henrique Lage, no Barreto, e lá tinha um centro de idiomas, ainda tem um centro de idiomas, e eu consegui me inscrever de graça no curso de inglês, fiz 4 anos, fiz o curso completo, aprendi a falar inglês, e isso lá em 2005, foi afetar lá em 2011, quando o projeto só aceitou a proposta de mandar alunos para a África, porque eu sabia falar inglês. Os outros 3 não sabiam falar inglês, então imagina, eu na África do Sul, tomando conta de 3 alunos de 17, 18 anos, e falando inglês com os sul-africanos que falavam inglês, mas falavam o dialeto deles lá também. E foi um Big Brother, foi uma aventura muito impressionante, muito marcante nas nossas vidas. Porque a gente foi para um país longe, desconhecido, só a gente, sem um responsável, assim, digamos, maior de idade, a gente já tinha 18 anos, mas o mais velho do barco tinha 22 anos e não era o comandante. Então eu fiquei no 2º lugar no comando, porque eu era o intérprete dentro do barco. E em janeiro de 2011 a gente saiu da África na competição, dia 17 de janeiro. E a gente só foi participar da competição, a gente só tinha que chegar inteiro, chegar vivo aqui. E no meio da competição aconteceu algumas coisas, a bateria do motor descarregou, então a gente ficou sem conseguir ligar o motor, porque embora a competição seja vela, você precisa do motor para gerar energia, para gerar água através do dessalinizador, porque se você levar a quantidade de água suficiente para fazer a travessia inteira, o barco fica muito pesado. A gente tinha estimado 25 dias e a gente conseguiu fazer em 17. E no meio do caminho teve esse problema que a gente não conseguiu fazer água, então teve dificuldade, escassez de água. Então a gente ficou 5 dias com pouca água, pouquíssima água, menos de 1 litro por dia para cada um. E a comida era desidratada, então você precisava de água para fazer comida. Então a gente ficou sem água e sem comida. Então a gente passou por essa dificuldade, além do idioma, a gente passou pela dificuldade da alimentação. E embora a gente não falasse o mesmo idioma, a gente sabia velejar. Então a gente sabia o que precisava ser feito no barco. Então só com um olhar a gente se entendia no barco. E a gente foi criando a nossa própria linguagem, mesmo uma linguagem corporal ali, a gente foi aprendendo, criando caminhos para fazer essa travessia, que demorou 17 dias. E quando a gente chegou, a gente descobriu que a gente tinha ganho a competição. Então esse anseio dessas dificuldades todas fez a gente se motivar para chegar mais rápido, para essa dificuldade parar. E a gente ganhou essa competição. Foi a primeira vez que um barco brasileiro, com tripulação brasileira, tinham 7 pessoas, 4 eram brasileiros, ganhou essa competição com mais de 40 anos de história. A gente já saiu no Jornal Nacional, nem o Torben Grael, que já participou dessa competição, conseguiu ganhar. Então foi um momento muito marcante na minha carreira e na história do Projeto Grael e do Brasil, porque foi um barco com tripulante brasileiro que ganhou essa competição. Que especial! Que mensagem você mandaria para os jovens hoje do Brasil, para os adolescentes?
superar desafios? Então, todos vamos ter desafios e todos temos sonhos. A gente não pode desistir dos nossos sonhos pelos desafios que vamos encontrar. A gente tem que criar forma de superar eles. Porque a dificuldade vai estar no caminho de todo mundo, porque a dificuldade nos ajuda a crescer. Então, não desista dos seus sonhos, tenha fé em Deus, você tem que ter fé em alguma coisa. Eu tenho fé em Deus, que me ajudou a superar muitas coisas, até hoje me ajuda muito. Então, sempre botando Deus em primeiro lugar, as coisas ficam mais fáceis. Você criando um relacionamento, criando uma amizade, criando pessoas que você possa ajudar e elas podem te ajudar, os problemas e dificuldades vão ficando menores. Mas sonhar é importante, porque os sonhos nos mantêm vivos. E de que forma a vela te ajuda a superar desafios no teu dia a dia? Na vela, o que me ajuda a superar desafios é que na vela você está sozinho no meio do mar. Então você tem que ter habilidades específicas, um conhecimento prévio. Então você tem que se preparar para poder navegar. Então um conselho muito importante é você se preparar para os seus sonhos. Se você quiser ser um jogador de futebol, você tem que ter uma alimentação adequada, você tem que ter um preparo físico. Eu não tinha dinheiro para ir para academia quando eu comecei a pelejar. Então eu corria na areia, corria na praia, corria na rua e tinha que arrumar forma de manter meu preparo físico para poder velejar. Eu não tinha dinheiro para comprar o barco, mas eu tinha o conhecimento. Então eu comecei a ler livros, ver filmes, ver reportagens, tudo que te falava sobre vela eu sabia. Então, embora eu não tivesse dinheiro, eu tinha conhecimento e tinha preparo físico, mesmo sem dinheiro. Então eu consegui vencer esses obstáculos e eu era convidado a velejar em barcos bons, porque eu tinha me preparado. Então a preparação é muito importante para a nossa vida. Então tudo que os professores ensinam na sala de aula, tudo é muito importante. Você pensa assim, pô, para que eu vou aprender essa fórmula de matemática, essa fórmula de física? Aquilo vai ser importante na sua vida pelo raciocínio, pela dificuldade que você está superando, pela capacidade que você tem de memorizar aquela fórmula. Me diz uma coisa, você pensando na sociedade, pensando no Brasil, que valor você gostaria de estar promovendo no nosso país? O respeito ao próximo, porque as pessoas pensam muito em si mesmas. Se você pensar no próximo, você não joga um lixo na rua, você economiza água, você economiza luz, você doa as suas roupas, você não tem gastos exagerados, você gasta um pouco do seu tempo ajudando, ensinando o que você sabe, passando o seu conhecimento. Então esse acho que é um valor muito importante, esse amor ao próximo. Que mensagem você mandaria para a equipe dessa campanha, que está organizando essa campanha e que quer levar aos jovens mensagens dos atletas? Então vocês que participam dessa campanha como educadores, como professores, como instrutores, não desistam. É importante ter essa garra dentro de vocês e não se deixar abater por qualquer situação, porque é difícil para todo mundo. A diferença de quem ganha e quem perde, é o quanto de si você coloca nesse projeto, o quanto de você vai colocar nesse projeto, o quanto você vai acrescentar na vida das pessoas. Então, uma coisa que eu aprendi é que você muito mais aprende quando você ensina, quando você passa, quando você transmite seu conhecimento, você aprende muitas coisas. Então, no final das contas, quando acabar esse projeto, acabar essa campanha, vocês vão ser pessoas muito melhores, porque vocês vão ganhar muito mais do que vocês estão pensando em dar para as pessoas. Então, o que vocês pensam em dar para os alunos, para as crianças, quando acabar o projeto, vocês vão ganhar muito mais, muito além de que vocês nunca imaginaram, como pessoa, como ser humano. Certeza. Não, é incrível.